E nós estamos nessa série de entrevistas com o Fábio, da comunidade terapêutica Nova Esperança. E que absurdo, né, Fábio? O que as drogas estão fazendo hoje com as nossas famílias, né? É verdade. Hoje a droga está assolando a nossa sociedade, a nossa família. As pessoas estão desesperadas, né, sem saber o que fazer hoje, né, quando aparece uma situação dessa dentro de casa. Né, a família começa a pensar, poxa, onde será que eu errei? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Né? Na verdade, ninguém tem um filho ou cria um filho para poder fazer uso de drogas. Né? A gente cria um filho querendo que o filho seja um médico, né? Se forme, seja alguém que seja da família, e de repente se encontra numa situação dessa. E a família ela entra em desespero, né? Porque a pessoa começa a deixar de trabalhar, de honrar com os seus compromissos, deixa os princípios, né, da vida por causa do uso de droga, de substância. Então, assim, nós orientamos as famílias a estar buscando a ajuda de um profissional, indo num grupo de autoajuda, porque a família não sabe lidar com aquela situação. Então, o caminho hoje é buscar a ajuda de um profissional, tem muitos grupos de autoajuda na sociedade, para estar sabendo lidar com aquela situação. E você acha que o problema de droga na vida de um adolescente muitas vezes começa pelo álcool? Muitas das vezes começa pelo álcool, às vezes, muitas vezes até dentro de casa mesmo, entendeu, Rogério? Porque o pai toma cerveja, toma bebida, né? E a curiosidade, né? De, poxa, o que será que acontece? Meu pai às vezes chega do trabalho de cara feia, às vezes eu converso com ele e nem liga, aí ele vai na geladeira, abre aquele líquido mágico e toma e fica legal, ele vem jogar um videogame comigo, já me dá mais atenção, desperta a curiosidade da criança e do adolescente, esse tipo de comportamento da família. Entendi. E muitas vezes a maior parte das vezes o pai não percebe isso. Não percebe porque não tem informação, não tem conhecimento. É aquilo que eu falei no começo, a família nunca cria um filho, né, preocupado, pô, será que hoje já mudou um pouco essa cultura? Mas tem muita família ainda, Rogério, que não quer nem saber, não busca informação. Hoje nós temos que ter muito cuidado, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né, qual é o nosso comportamento, as nossas atitudes que nós tomamos muitas das vezes dentro de casa, para que os nossos filhos não entrem nesse caminho sem conhecimento, sem informação nenhuma. E uma outra coisa que eu te perguntar é o seguinte, muitas vezes o jovem ele acha que ele consegue parar a hora que ele quer. Exatamente. E isso normalmente não é assim. Não é assim. Assim, a pessoa quando ela usa a primeira droga... Por isso até que eu acho que se chama dependência, né? Porque a pessoa acaba ficando dependente daquela substância. Isso, exatamente. A pessoa quando ela usa, né, a primeira droga, ela sente dá uma sensação de liberdade para ela, né? Uma sensação de alegria, né? De algo bom para ela, né? Então, as pessoas falam assim, poxa, mas todo mundo fala que droga é ruim, né? Droga mata, droga causa dependência. Pô, eu usei, foi legal pra caramba, eu curti com a galera e tudo, né? Você entendeu? Então tem essa ilusão, porque se droga fosse ruim na primeira vez, ninguém toma um produto químico, né? Porque sabe que faz mal. Traz uma alegria, uma satisfação momentânea. Só que aí, conforme o tempo vai passando, a química ela vai introduzindo no organismo, né, psicologicamente, e aí ela vai usando, vou usar para ir numa festa, aí daqui a pouco usa só final de semana, aí daqui a pouco usa segunda, quarta e sexta, e quando vai ver está usando todos os dias. Talvez seja isso que muita gente não entende, que quando a pessoa experimenta a primeira vez as drogas, ela recebe uma sensação agradável. Isso, exatamente. E isso muitas vezes, pelo que a gente vê por aí, as pessoas não falam, né? Parece que tem um certo receio. E aí a gente fala, como é que a pessoa entrou nas drogas? Ela entrou nas drogas porque ela experimentou, gostou e achou que em qualquer hora ela podia parar. Isso. E aí depois, realmente, para ela conseguir se livrar disso, ela precisa de um tratamento. Como é que funciona esse início de tratamento? Assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho, todo mundo entra no caminho das drogas por curiosidade. Ninguém entra sabendo o que é aquilo, todo mundo entra por curiosidade. Quero saber o que curiosidade, poxa, como que será, tal, aí tem a surpresa que é legal, tal, mas depois tem as consequências. Uma coisa que eu gostaria de entender é assim, as pessoas acham que conseguem sozinhas, mas o ideal realmente é procurar um tratamento. Como que começa esse tratamento? Como que começa? Tem
duas situações, né? Tem aquela pessoa que procura, que quer, e tem aquela pessoa que hoje a gente já ouviu falar, que a gente vai estar falando depois num outro programa, que é o tratamento involuntário, né? Mas a pessoa que está querendo se libertar das drogas, como é que ela... Quais são os primeiros passos? Então, Rogério, é difícil, né? A pessoa ela fala assim, eu quero parar de usar droga. Na verdade, ela tem um desejo profundo dentro dela de parar de usar, né? Ela sabe que aquilo faz mal para ela está deixando, como eu falei, está vindo a depressão, porque depois do uso de drogas, né? Depois daquela adrenalina, vem a depressão, vem a parte depressiva. E aí, né, a pessoa sente muita dor, às vezes quer ficar num quarto ali escuro, não quer sair para nada, por isso que deixa de trabalhar, deixa de estudar, entendeu? E aí, é o importante o papel da família, né? Buscar ajuda, informar, não falar para ele, muitas das vezes ficar batendo, assim, vamos lá, vamos buscar uma ajuda. Isso, acho que é ser vergonhice, acho que, você tem que ter força de vontade, você tem que tomar uma atitude, você tem que ter opinião própria, e não funciona assim dependência química, Rogério. A dependência química, a gente tratamos de dependência química em 3 estados: bio, psicossocial. Bio é parte física, porque a pessoa quando ela utiliza química no organismo, o organismo vai se enchendo de drogas. Então mesmo que ele queira parar de usar droga, na cabeça dele ele sabe que ele não pode ir, o organismo fala muito mais forte do que ele. Você entendeu como é que é? Ninguém se suicida porque está na mente, vou usar droga até morrer. Não. Quantas vezes o paciente fala assim, poxa, eu não quero mais usar, eu prometo, eu não vou usar mais, ele pede para Deus tirar ele daquele caminho, só que a dependência física é muito mais forte do que a psicológica. Por isso que nós tratamos nesses 3 aspectos, bio, psicossocial, tirando a droga, tirando ele da sociedade e indo para um local de tratamento, onde não tem mais, ele não tem mais essa, eu vou sair, vou fazer, não, ali ele vai ficar ali dentro do espaço de tratamento, com psicólogo, assistente social, os terapeutas, os profissionais ali, todo momento com ele, já explicando para ele, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, você vai pensar isso, você vai pensar aquilo, a todo momento, e aí vai ajudando a ele a raciocinar, aí passa a parte física, desintoxicação através de medicamento, alimentação, esporte, que é muito importante isso daí. Passando essa fase da física, aí sim nós vamos tratar dos traumas, né? Porque o uso de droga nada mais é do que fuga da realidade. Então assim, a pessoa, ela utiliza a droga para anestesiar uma dor, né? Muitas das vezes um trauma, isso inconscientemente, né? Inconsciente, ele vai lá e, poxa, teve uma dificuldade, uma separação da mulher. Vou falar um negócio para vocês, assim, você pode pegar um cara que está bêbado na rua, aquele morador de rua lá, que está bêbado na rua, você levanta dele e diz, por que você está nessa situação? Ele nunca vai falar assim para você, eu estou nessa situação porque eu gosto ou por causa da bebida. Não, ele fala assim, eu estou nessa situação porque eu perdi o emprego, porque a minha mulher me abandonou, porque eu tive a perda de um filho. Foi tudo através de um trauma que ele não soube lidar, você entendeu? E aí utiliza a bebida para anestesiar e ele está lá. Aí desenvolveu a dependência química física, a mental e a social, porque ele não consegue mais ser um membro produtivo da sociedade, entendeu? Muitas vezes a família, o pai, a mãe recrimina, quer que o filho volte, pare com aquilo, mas às vezes, isso aí eu falo hoje para você que é pai, que é mãe, que tem uma criança em casa, muitas vezes é falta de atenção, falta de carinho, falta de cuidado, que vai se desprendendo e o filho vai acabar buscando na rua, de repente aquilo que ele não tem em casa. Né? A família, às vezes existe a questão de prioridade, né? Muitas vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha, né? Toda essa desagregação social, né? Esse impacto social familiar, às vezes não, é real que vai afetar no filho, entendeu? Vai afetar no filho. Por isso que a família precisa buscar muita informação, muito conhecimento, né? Família que tem filho pequeno, porque a criança é o para-raio, ela está nascendo ali, então tudo de informação que ela tiver, ela vai levando, vai absorvendo, vai levando, vai crescendo sobre base de informação daquela estrutura daquela família, né? E isso é uma dependência, a gente chama, uma dependência condicionada, né? Aquela pessoa que ela tem vários problemas familiar, uma estrutura emocional muito abalada. Aí quando ela utiliza a droga, ela sente uma sensação de prazer, né? E aí ela desenvolve a dependência física dela, porque ingeriu droga, desenvolveu a dependência química,
E os traumas, né? Vai aliviando a dor ali, entre aspas, que ela sente. E tem a dependência também. Você fala assim, pô, e aquela família? Porque tem várias famílias que criou o filho, nunca teve uma briga, o pai sempre trabalhou, a mãe sempre trabalhou, sempre levou o filho no parque, sempre deu estudo, deu tudo pro filho. E o filho é dependente químico. Mas como que funciona isso então? Não é verdade? Porque isso é uma dependência física. Né? A pessoa ela experimentou o álcool, ela experimentou a droga, não por trauma, por nada, mas automaticamente o organismo já assimilou. Você entendeu? Aí desenvolveu a dependência química física dele. Então, e você como especialista nisso, qual é a dica que você dá, né, que é o tema dessa nossa entrevista, problemas com drogas na família, como agir? Aquilo que eu falei a princípio, né? Assim, a melhor forma de agir é buscar um profissional da área, um psicólogo, um terapeuta, um grupo de autoajuda. Hoje a gente tem bastante grupo de autoajuda para familiar, né? Buscar um tratamento, né? Para entender como é que funciona a família, o paciente, porque assim, ó, a doença da dependência química ela não é contagiosa, ela não pega, mas porém ela é contagiante. Quando o paciente ele está doente, o dependente está doente, ele atinge a família inteira. O pai já não trabalha mais direito, a mãe não dorme direito, não dorme direito. A família inteira fica, né, contagiada com uma dependência. Então, quando a pessoa entra em tratamento, o paciente entra em tratamento, é muito importante que a família entre também, para a família ter o conhecimento como que funciona. Então peraí, como que funciona isso aí? Para poder ajudar ele, ajudar a família ajudar ele. Né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui ao fundo são da comunidade terapêutica Nova Esperança, que o Fábio dirige, né, com toda essa experiência, esse conhecimento que ele tem. E a nossa dica é, quando você for procurar um lugar para que o seu filho ou alguém da sua família que está precisando de tratamento, procure um lugar onde tem realmente um especialista, alguém que possa realmente cuidar dessa situação e oferecer um tratamento especializado. Na nossa próxima entrevista, você vai conferir mais sobre o tratamento para dependentes químicos e outros temas. Fábio, obrigado por essa participação aqui. Eu que agradeço.